Bom, no Visão de Mercado dessa semana, você acompanha aqui em mais de 60 cidades de TV a cabo. Você também acompanha o Visão de Mercado em nosso canal streaming, em todas as plataformas digitais, nos Estados Unidos, através da CNB, que é um canal para brasileiros, e em breve estaremos também no Grande ABC. E neste bate-papo gostoso que vamos fazer agora, a gente está com o Vini de Oliveira. Ele aí que é doutorando em negócios, consultor de marketing digital, mentor de startups, futurista, palestrante, é especialista em criação de estratégia de negócios e marketing, também resolução de conflitos, enfim, responsabilidade social, comunicação interpessoal. Vini, obrigado, né? A gente falou um pouquinho só do seu currículo, mas afinal, quem que é Vini de Oliveira? Bem-vindo ao Visão de Mercado. Pô, muito obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho tão bonito que você faz aí no desenvolvimento dos negócios. E é muito importante esse networking para fazer com que a gente consiga contribuir com os empreendedores aí, né? Olha, o Vini é um cara que se preocupa muito em transformar ações em realidade, Rogério, porque o que acaba acontecendo? Muita gente hoje ela deseja, mas talvez não queira pagar o preço desse desejo. E minha trajetória como empreendedor me fez buscar muito isso intensamente. Desde onde eu venho, né? Eu nasci em uma família bastante humilde, nasci no Rio de Janeiro, no Morro do Jorge Turco, no Rio de Janeiro, no bairro de Rocha Miranda, vizinho a Madureira. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe onde é que fica. E, enfim, de lá até aqui, tá hoje conversando com você aqui de Lisboa, está ter tido oportunidade de visitar muitos países, principalmente a trabalho, contribuir com centenas de empreendedores na minha jornada, me fazem realmente um cara muito feliz e isso me encanta e me move todos os dias. E conta um pouquinho, Vini, como que você iniciou aí toda a sua trajetória aí no mundo da tecnologia? Olha, Rogério, minha trajetória, como eu falei, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu perdi meu pai muito cedo, numa violência de trânsito, numa briga de trânsito, meu pai foi assassinado, e desde os 9 anos de idade eu tenho que trabalhar. Então, realmente, a minha trajetória de vida aí, ela é bastante atribulada. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu era office boy num escritório de contabilidade e encontrei uma apostila de informática no lixo. E comecei a ler aquilo ali, achei encantador, nunca tinha ouvido falar sobre computadores, enfim, 12 anos de idade, há mais de 30 anos, não era tão fácil, não era tão acessível como é hoje em dia, né? E aí, um belo dia, o digitador do escritório, uma profissão que talvez muitos daqui que vão estar assistindo esse vídeo não tenham conhecido a função, o cargo de digitador. Ele faltou no escritório de contabilidade, e aí eu disse para o dono do escritório, disse, olha, eu posso ajudar aí, já que o digitador faltou. Ele disse, mas você nunca mexeu num computador? Eu disse, olha, se você ligar para mim, eu mostro para você que eu sei mexer. Eu só não sei onde é que liga, porque eu nunca tinha visto o computador, né? Via no escritório, mas não podia me aproximar daquilo. E decidi, diante dessa sexta-feira fatídica, já são mais de 30 anos aí na área de tecnologia, então eu tive a oportunidade aí de fazer um curso de eletrônica na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba, onde minha família se mudou. Depois fiz o curso de jornalismo, sempre atrelando tecnologia à comunicação. Nessa época eu trabalhava para o UOL, um provedor de internet, né? E foram 6 anos trabalhando em provedor de internet. Depois tive a oportunidade de sair para o Brasil e sempre aí atrelando nas minhas atuações a tecnologia como o fio condutor dessa trajetória como profissional e como empreendedor. Então você saiu da datilografia para a informática. Exatamente. Fez curso de datilografia também? Fiz curso de datilografia. Eu estava conversando com meu filho, eu mostrando, tem uma máquina de escrever guardada em casa. Aí ele, pai, como é que isso aqui funciona? Hoje tem 9 anos. E eu fui mostrar para ele, disse, olha, na Copa de 94, filho, quando o Brasil foi campeão, o papai estava fazendo curso de datilografia naquela época. Rapaz, eu sou jornalista também, viu, Vini? Judiava muito trabalhar em jornal com datilografia. Mas você vê, né, a importância aí de conciliar o empreendedorismo na educação.
infelizmente, no Brasil, né, está se engatinhando muito. Agora que estão começando em algumas escolas particulares, aquele lance da educação, onde você já sai com um nicho de mercado na sua mente, mas, infelizmente, ainda isso não é o foco no Brasil. Como que você vê o trabalho de colocar, implantar o empreendedorismo na educação, porque independente, né, no futuro do adolescente, da criança, de repente ela não precisa ser aí um empresário, um empreendedor, mas ela dá um norte para a pessoa. Como que você vê isso? Olha, Rogério, o que eu percebo é que a gente tem um grande espaço de desenvolvimento no nosso país, por isso que eu acredito tanto no potencial da nossa startup, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas principalmente da transformação que a gente pode trazer para a sociedade a partir da educação e, no meu caso, também atrelando ao empreendedorismo. É uma pena que pessoas como eu e você, que nós fizemos nossa universidade, não existia qualquer tipo de debate sobre isso, né, sobre esse assunto tão importante, porque as universidades ainda hoje, elas ainda têm uma visão, não, isso não é só Brasil, não, mesmo fora do Brasil, aqui em Portugal, existe esse mesmo tipo de problema. Estou no doutorado aqui na Universidade de Lisboa e pouco se discute ou leva os estudantes às questões práticas do empreendedorismo. Fazer com que eles exatamente botem a mão na massa. E olha que a gente está numa universidade de negócios e uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Lisboa hoje. Então, essa discussão ela é muito importante, porque o mercado hoje ele não está mais interessado em apenas nas pessoas que têm um conhecimento teórico. Ela precisa que a pessoa tenha uma vivência prática, até porque o hard skill ele não é soberano mais hoje na relação humana e empresarial. Cada vez mais as empresas estão preocupadas com soft skill, exatamente com as habilidades e as atitudes das pessoas. Então, não é só o conhecimento técnico. Você pode ser um cientista da NASA em programação, mas, de repente, você não consegue ter relações interpessoais. Então, por isso que o desenvolvimento da educação, ela passa em várias esferas aí, e a gente precisa ter um olhar muito mais avançado sobre isso. Assim que eu terminar minha tese de doutorado, eu vou transformar minha tese de doutorado exatamente com foco em crianças e jovens, porque eu quero trabalhar nessa base, porque a gente precisa fazer e trazer oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas, não só do ponto de vista de abrir uma empresa, mas de ter uma mentalidade, uma visão empreendedora, porque ter uma visão empreendedora, uma mentalidade empreendedora é muito superior a tecnicamente abrir um negócio. Por isso é que é importante essa discussão e fico muito feliz de ter uma trajetória já há tantos anos ligada a isso e fomentar cada vez mais os negócios. E a gente sabe, né, da inovação, da tecnologia cada vez mais avançada aí nesse século, agora aparecendo aí mais inovações também com relação a chatbot, enfim. Como que você vê os desafios desse século? Porque cada vez mais a gente vê também grandes empresas no mundo de tecnologia, Vini, dispensando aí 4, 5, 7 mil, a gente vê o Google, enfim. Como que você vê os desafios? Porque a gente sabe que daqui a pouco tem muitas profissões aí que não vão existir mais. Um deles, de repente, nós dois aí como jornalistas também. Sim. Inclusive, há um tempo atrás, muita gente talvez não saiba, né, mas já existe produção de notícias de alto padrão nos grandes veículos mundiais, produzido por inteligência artificial, né? Então, por exemplo, no meu livro, o Economia Criativa 4.0, um dos capítulos que eu trato aqui é exatamente sobre a indústria 4.0 e um pedaço da indústria 4.0 é exatamente a inteligência artificial. Hoje, o grande boom no mercado mundial é o ChatGPT. É a primeira vez que uma empresa de tecnologia atinge 100 milhões de usuários em apenas 2 meses. Não tinha acontecido isso antes. Nenhuma das grandes techs, das big techs, passou por isso. Então, fez o Google balançar. Inteligência artificial hoje realmente um elemento que ele está cada vez evoluindo mais. Ainda não tem a capacidade de substituir um ser humano, mas já consegue substituir inúmeras profissões. Inclusive, eu vou dar uma aula dentro da nossa plataforma
nesses dias exatamente sobre isso, ensinando as pessoas a como usar essas inteligências artificiais e principalmente usar para ganhar dinheiro, que é o importante. Mas o grande ponto, Rogério, eu acredito que pessoas como eu e você, nós não vamos perder a oportunidade, não vamos perder espaço no mercado, porque a gente se preocupa em pensar. O grande diferencial, eu falo isso no meu livro, o grande diferencial nesse século é que nós precisamos nos diferenciar através da cabeça e do coração. Sem isso, a gente não vai ter diferenciação, porque simplesmente nós vamos ter que competir com um robô, e competir com um robô, o robô muitas vezes vai fazer melhor do que a gente as nossas tarefas. E isso, não estou falando só de atividades, digamos, operacionais, como, de repente, um caixa de supermercado ou um frentista. Não, estou falando isso para médico, para engenheiro, para advogado, para contador. Então, são situações que nós estão envolvendo hoje aqui, que as pessoas estão querendo deixar de pensar para simplesmente serem operacionais. E no momento que você é operacional, você vai ser substituído por uma máquina que ela vai executar muito mais rápido e melhor as nossas atividades. Então, por isso que o ChatGPT causou esse grande boom e balançou muito o mercado mundial, afetou a Bolsa de Valores, está afetando aí as empresas e estão surgindo inteligências artificiais muito mais avançadas ainda do que o ChatGPT. Então, esse ano de 2023 realmente tem muita coisa aí pela frente. E você, né, como está em Portugal, a gente estava batendo um papo, falou que em breve você vai estar aí num caminho muito próximo, né, Brasil e Portugal, viajando, fazendo esse intercâmbio. Nesse dia a dia que você, né, está participando aí ativamente agora em Portugal, agora vai retornar ao Brasil também, como que você aplica, né, essa experiência sua na vida dos empreendedores que você está apoiando? Olha, graças a Deus já são mais de 10 anos aí como consultor, apoiando centenas de empresas. Me sinto muito honrado quando a pessoa me procura. Ontem, por exemplo, um ex-diretor do Banco do Brasil me procurou porque quer abrir uma startup, se aposentou e que quer entrar nesse mundo e que tem uma carreira brilhante e quando uma pessoa como essa, ou mesmo aquela pessoa que está abrindo de repente uma pequena lanchonete na garagem de casa, seja quem for, que me dá a oportunidade de contribuir com o negócio dela, para mim uma grande honra e uma grande responsabilidade. E beber dessas fontes, quanto mais a gente puder abrir a nossa cabeça para ver o que está acontecendo, analisar os modelos, analisar o que está acontecendo ao nosso redor, isso nos faz muito mais preparados para os desafios da competitividade, do que acontece no empreendedorismo hoje no mundo. Não tem como a gente fugir disso. O empreendedorismo está cada vez mais profissionalizado, muita gente ainda quer atuar de forma amadora no empreendedorismo, e essas pessoas são as que primeiro quebram seus negócios. Então a gente precisa ter uma visão muito mais ampla, muito mais cosmopolita, muito mais atenta. Isso não precisa se você tem a oportunidade, legal, de fazer uma viagem, abrir sua cabeça. Mas a internet está aí, de forma gratuita, com grande potencial. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Alguns preferem, de repente, passar o tempo vendo história, vendo bobagem, assistindo piada. Acho que isso é legal em alguns momentos e tal. Mas a ferramenta para que você consiga fazer com que você tenha um grande potencial, a quantidade de conhecimento que existe gratuito na rede é infinita. Então, temos oportunidade muito grande aí de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me sinto muito honrado nessa trajetória toda, Rogério. Agora, Vini, você comentou sobre o assunto desse ex-diretor, né, do banco. Estava vendo, inclusive, esta semana mesmo, uma matéria falando se as pessoas, né, com mais de 50, mais de 55 anos, 60 anos, se elas têm a oportunidade de começar uma carreira nova aí nas redes sociais. Como que você enxerga essa faixa etária ingressando, uma oportunidade de estar ingressando nas redes sociais, Vini? Olha, eu acho que isso é essencial, porque esse pessoal tem uma grande maturidade de vida e profissional, e sem contar que a gente está cada vez ficando mais velho. A humanidade está envelhecendo muito. Inúmeros estudos demonstram claramente que, por exemplo, pessoas que nasceram de 2010 para cá, meu filho, por exemplo, nasceu em 2014, quem nasceu de 2010 para cá, muito provavelmente vai viver mais de 100 anos.
Então, a gente vai ter que lidar com uma população muito mais velha no nosso planeta. Estatísticas, por exemplo, que eu estava vendo recentemente na Inglaterra, em 2040, já vai ter 47% da população da Inglaterra com mais de 60 anos de idade. E essas pessoas vão viver muito tempo. A gente vai precisar lidar, a gente precisa ter um relacionamento com elas. A gente tem aí um corte importante, as tecnologias, muitas delas estão sendo voltadas para um público mais jovem, o TikTok está aí, é um grande exemplo para isso, mas nós precisamos pensar que a curva de amadurecimento da população, ela está tendendo, a gente tem que lidar com pessoas mais velhas. Então, negócios ligados à melhor idade, profissionais que se preocupam em atender isso, você se comportar e conversar de igual para igual com essas pessoas. Então, pessoas vão precisar ter um relacionamento mais próximo. Cada vez mais, esse sentimento de comunidade, que é o grande ponto hoje que está sendo discutido nas relações sociais, nas relações de tecnologia. Se você não cria um sentimento de comunidade, um sentimento de pertencimento, você não se conecta mais ao mercado. Por isso é que essa entrada dessas pessoas nas redes sociais, desenvolvendo novos negócios, utilizando a sua maturidade de vida e potencial profissional, podem contribuir e muito com o mercado. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias no campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD.
de prestação de serviços. Agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais. Integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Pra quem procura evolução, a carreira dos seus sonhos está na conexão. Univem é compromisso, seriedade, tradição, experiências que te moldam com o diploma na mão. Conecte e viva o agora. Se conecte, o futuro não demora. Transforme a sua vida, é hora de ir pra cima, de mudar a sua história. Univem, conexão que transforma vidas. Vestibular 2024. Faça já sua inscrição. Completar 40 anos de uma história de sucesso, sendo líder no segmento de automatização na América Latina. Somente uma empresa com confiança e constante desenvolvimento em tecnologia poderia alcançar. O objetivo contínuo e incansável da PPA é entregar soluções para a segurança dos seus bens mais valiosos, sua família e você. Todos os dias, 24 horas, nós estaremos sempre lá, abrindo passagens para o futuro. Essa é a PPA. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. Quanto antes, melhor. Para chegar devagar. Abraçar sem pressa quem amamos. Pausar para olhar aquilo que nos fascina. Ler com calma o que nos ensina. Porque a realidade é só aquilo em que nossa atenção repousa. Corra, mas chegue devagar. Porque de velocidade a gente entende. Life. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Como desenvolver flexibilidade no exercício da liderança? Nós sabemos que todo profissional, seja ele um profissional que faz parte de uma equipe ou um líder, tem em si competências técnicas e comportamentais. Quando a gente fala de competências técnicas, nós já falamos aqui inclusive várias vezes, nós estamos nos referindo aos conhecimentos que esse profissional possui. Então, nos referindo agora ao líder, o líder tem competências técnicas, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, mas também vai para o campo da habilidade, que é aquilo que ele sabe fazer.
todo líder tem responsabilidades e tarefas que ele precisa exercer com excelência. Então, são essas questões técnicas e que são extremamente importantes, mas que está no campo do quê? Da gestão. Aí é o papel da gestão, desse líder em relação à gestão de processos, à gestão do tempo, à gestão das atividades. Mas quando nós falamos das competências comportamentais, nós estamos nos referindo a essas características que aparecem principalmente no convívio, nas relações sociais, em como essa pessoa age, reage, como ela lida com as situações. Então, esses comportamentos são extremamente importantes. E nesse tema de hoje, nós estamos falando sobre flexibilidade. Flexibilidade, líderes, é uma das características mais importantes que um líder deve apresentar no campo do trabalho. É uma das competências comportamentais essenciais. E claro, quando nós fazemos trabalhos com a liderança, e falo referente ao que eu realizo com os líderes em treinamentos, em palestras e em mentorias também, né? São vários trabalhos realizados, a gente percebe líderes que têm essa flexibilidade em maior nível, mas também encontramos bastante líderes que têm pouca flexibilidade, mas é uma característica que pode ser desenvolvida a partir do momento que o líder tem essa visão. E é muito interessante que quando nós falamos de conflitos, das relações, desse convívio, a gente entende que não é tão simples assim apresentar a flexibilidade. Tem um termo, uma frase do Piaget, ele fala o seguinte, não sei se vocês já acompanharam, né? Jean Piaget, ele fala algo fantástico, ele disse o seguinte, que na teoria da evolução da inteligência, existe o choque do nosso pensamento com o outro. Ok? Então estamos numa reunião compartilhando ideias, opiniões e de repente depois da nossa fala, por exemplo, alguém fala algo. Quando essa outra pessoa disse algo que contradiz aquilo que nós dissemos, o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, o que gera no ser humano? Vem a dúvida em todos nós. Causa uma certa dúvida naquilo que a gente disse, naquilo que a gente se colocou. De repente vem uma necessidade de provar que aquilo que a gente falou está certo. Tudo isso faz parte do ser humano, tá bom, líderes? Isso é natural. E aí, o que acontece? O ser humano ele tem essa necessidade de aceitação. Então, ele quer suprir as expectativas do outro, fazer com que ele seja acolhido, aquela ideia seja realmente implantada. Então, é normal essas necessidades aparecerem. Mas aí, qual que é a questão da flexibilidade? A flexibilidade entra, então, para nós, então, naquele momento em que alguém compartilhou uma ideia ou uma opinião, nós possamos também dar voz e também dar atenção para aquela pessoa que está dizendo algo que talvez seja bem diferente daquilo que a gente compartilhou. E mesmo que de repente venha uma dúvida, a gente queira que aquilo que nós compartilhamos seja implantado, cabe e deve caber sempre a possibilidade de rever os nossos conceitos, a nossa ideia, a possibilidade de implantar aquilo que foi dito e não aquilo que nós compartilhamos, ou de juntar a nossa ideia com a da outra pessoa, ou de repente através da minha ideia alguém diz uma outra coisa e outra pessoa, uma terceira, compartilha uma outra ideia e a partir dali a gente pode ter outras concepções. Sou totalmente contra a questão de mudança de valores, nós temos que defender aquilo que a gente acredita, que faz parte dos valores, né, que são as nossas raízes. Mas em relação a pensamentos, ideias, opiniões, nós precisamos estar abertos, porque quando nós estamos convivendo com pessoas, é natural que haja necessidade de juntos compartilharmos em prol de um resultado melhor. Porque às vezes a nossa ideia não é, talvez naquele momento, a melhor a ser aplicada, mas a ideia do outro, ou a junção das ideias, talvez seja o mais interessante. E ele traz uma questão muito importante de como a gente pode desenvolver flexibilidade. Seja você, líder, alguém que é muito flexível ou não, e principalmente quem não é, ou não tem um nível tão grande de flexibilidade, eu gostaria que você lembrasse dessa minha orientação. Nessa abordagem, ele traz que enquanto nós estamos na convivência com outras pessoas, nós precisamos, quando o outro vai dizer algo, nós precisamos parar, ouvir, na verdade ver, né? Nós vamos parar, ver e ouvir. Nós vamos usar as funções que o nosso corpo já foi preparado para utilizar. Porque naquele momento que nós compartilhamos a nossa ideia, nós vamos então parar de compartilhar, porque nós já fizemos a nossa parte. Alguém ou outras pessoas vão falar. Aí nós temos que olhar para essa pessoa, que é uma forma de convidá-la a continuar compartilhando, mostra atenção, mostra respeito e depois nós vamos ouvir o que ela ou elas estão nos trazendo. E a partir daí o nosso cérebro já vai refletindo, assimilando
e a partir dali a gente pode então falar, nossa, aquela ideia é melhor, ou então, a gente pode fazer então de uma outra forma, juntando as ideias, ou então quem tem uma opinião diferente, isso vai abrindo parâmetros para que a nossa reunião, nesse caso uma reunião, mas podem ser outras situações também, seja muito mais produtiva e com resultado muito melhor. Então, uma forma de nós desenvolvermos a flexibilidade é quando nós exercitarmos a capacidade de quando alguém for falar algo, né, ou mesmo que alguém não falou, a gente vai estimular alguém a falar, e aí nós vamos parar, nós vamos ver e nós vamos ouvir. Façam esse exercício no cotidiano profissional de vocês e comecem de verdade a fazer isso também na área pessoal. Porque muitas das coisas que nós levamos para o ambiente corporativo já faz parte de nós no nosso dia a dia. E se nós desenvolvemos essa capacidade de dar atenção, de ouvir e acolher o que as pessoas nos trazem, e que talvez aquilo que foi dito nem vai ser aplicado, mas nós precisamos desenvolver essa capacidade, de desenvolver essa flexibilidade. E aí os nossos convívios vão ser cada vez melhores e os resultados maiores. Então nós nos vemos, líderes, como sempre, no próximo quadro. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Vamos entender o que é o risco fiscal? Eu sou o economista Reinaldo Caféu e esse é o comentário no Visão de Mercado, comentário de economia. Bem, muita gente está se deparando com algumas expressões no mundo econômico e a que está mais presente hoje é a questão do risco fiscal. O que isso quer dizer? Bom, quem tem observado uma pressão sobre o câmbio, em especial o dólar, tem visto que há dois motivos básicos para essa pressão. Um deles é a taxa de juros nos Estados Unidos, mantida elevada para os padrões americanos, foi mantida em 5,25% a 5,5% ao ano. Isso atrai capital estrangeiro e mexe com os países emergentes como o Brasil. E tem, no caso brasileiro, um adicional a isso, que é a questão do risco fiscal. O risco fiscal se instala quando um país começa a se endividar muito. Atualmente o Brasil tem uma dívida bruta sobre o PIB de 75%, muito mais alta do que países semelhantes a ele. E há uma projeção, se não houver nada na mudança no curso dessa questão, nós vamos atingir em 2027 cerca de 80%. Isso quer dizer o seguinte, dívida alta, risco maior. Quem vai investir em títulos públicos, por exemplo, do governo, vai exigir uma taxa de juros maior. Mas além do risco vindo do próprio endividamento, o desequilíbrio fiscal gera inflação, porque o governo, para controlar, está gastando demais, então ele está introduzindo liquidez no mercado, ou está emitindo dinheiro, e portanto mais liquidez, isso faz com que os preços se elevem. E há um outro fator também. Como há uma busca por proteção, os agentes econômicos buscam dólar. O dólar sobe de cotação e boa parte dos preços segue a lógica do dólar, ou seja, mais uma pressão sobre a inflação. Inflação maior e endividamento maior exigirão maior taxa de juros, ou seja, a taxa Selic não cairá, será mantida em níveis elevados. E isso leva a baixo crescimento econômico. Então, observem que é uma fonte primária, um desequilíbrio fiscal que tem como consequência inflação, câmbio e baixo crescimento econômico. Daí, isso é fundamental, o controle das contas públicas. No Brasil, se esgotaram as fontes de aumento de arrecadação. E agora chegou e passou da hora de olhar a qualidade dos gastos. Mas isso a gente vai falar no próximo comentário. Até a próxima. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. O sistema FAESP Senar São Paulo orgulha-se de integrar um dos setores mais produtivos do planeta. A FAESP atua há mais de 8 décadas no agro paulista. O Senar já capacitou mais de 4 milhões de pessoas. O sistema FAESP Senar São Paulo e sindicatos rurais
trabalham pelo desenvolvimento econômico, social e sustentável das famílias do campo, garantindo o abastecimento a toda a sociedade e o agro como um dos motores da economia brasileira e mundial. Completar 40 anos de uma história de sucesso, sendo líder no segmento de automatização na América Latina. Somente uma empresa com confiança e constante desenvolvimento em tecnologia poderia alcançar. O objetivo contínuo e incansável da PPA é entregar soluções para a segurança dos seus bens mais valiosos, sua família e você. Todos os dias, 24 horas, nós estaremos sempre lá, abrindo passagens para o futuro. Essa é a PPA. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Você conhece os benefícios que sua empresa ganha por estar em dia com a LGPD? São muitos, e só se beneficia quem entende que vai muito além de uma obrigação legal. A empresa que cumpre a LGPD reduz consideravelmente o risco de sofrer multas, penalidades administrativas e, principalmente, processos judiciais decorrentes de algum incidente de dados pessoais. Além disso, ela se torna muito mais competitiva e não corre o risco de perder oportunidades e contratos por falta de adequação. Afinal, ela já está em dia e não vai ter que correr atrás disso só porque um cliente está exigindo. Sem falar na sua reputação. Empresas que pregam a transparência e protegem os dados pessoais são muito mais benquistas e bem vistas. A DPoNet oferece para você uma solução completa de gestão de privacidade, segurança e governança de dados pessoais. É uma plataforma 100% digital que te guia por toda a jornada de adequação à LGPD com suporte especializado em proteção de dados. Com ela, você otimiza a sua gestão ao concentrar toda a adequação e controle da proteção de dados pessoais em um só lugar. Mapeamento em planilhas de Excel? Nunca mais! Consultor presencial alocado por dias na sua operação? Jamais! Com a DPoNet, você tem o melhor custo-benefício, economizando até 90% em tempo e dinheiro. Milhares de empresas já aderiram à nossa plataforma e confiam na solução completa para a implementação e gestão da LGPD. A plataforma atende todos os segmentos e possui todos os recursos que a sua empresa precisa. Só a DPoNet possui uma solução completa com muitos benefícios. Para saber mais, entre em nosso site e solicite o contato de um de nossos especialistas. Saia do risco e adeque sua empresa agora à LGPD com a DPoNet. DPoNet, democratizando a LGPD. Como um filho que segura nas mãos da mãe para treinar os primeiros passinhos. Como uma criança que busca equilíbrio no pai para andar de bicicleta. Como um jovem vai em busca de seus sonhos. Como aquele que tem fé crê que suas orações são atendidas. Obrigado, Deus. A confiança dá movimento à vida, alimenta sonhos, amplia horizontes, proporciona segurança e traz esperanças. Colégio Cristo Rei, a educação que inspira confiança. O meu lugar é Cristo Rei. De prestação de serviços, agora pode ser gerida por um sistema ERP completo, como em grandes empresas. Sistema Service Telecontrol, um software de gestão feito especialmente para quem é prestador de serviços, como empresas de assistência técnica, oficinas, tudo gerido de uma forma mais completa e profissional. Sua empresa pode ter todo o controle das ordens de serviços, controlar estoque, emitir nota fiscal, agendar visita para os técnicos através de aplicativo mobile e mais, integração total com os principais fabricantes do Brasil. Service Telecontrol. Conheça. Seguro residencial, patrimonial, empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. CIM Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros.
A Unimed Marília celebra com você o Mês da Mulher, oferecendo saúde com qualidade para a realização de sonhos e conquistas. Aproveite esta oportunidade para adquirir o seu plano com desconto especial de 25% nas 2 primeiras mensalidades, carência zero nas consultas e exame simples, além de receber um presente ao aderir o seu plano. Saiba mais. Ligue 14 3402 2525. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. O conteúdo hoje é diferente. Resolvi não gravar, e sim digitalizar. Meus avatares vão fazer o trabalho. Bora digitalizar! A criação de conteúdo totalmente digitalizado utilizando inteligências artificiais. Prepare-se para uma jornada fascinante. Olá, pessoal! Sou um avatar digital e, a partir de agora, vou conduzir vocês neste vídeo. A inteligência artificial está transformando a maneira como pensamos e criamos conteúdo. No meu caso, que produzo material para postagens, palestras e aulas, é essencial garantir que o conteúdo seja útil e impactante. A inteligência artificial pode aumentar o conhecimento, incentivar o empreendedorismo e proporcionar novas perspectivas. Este vídeo é a prova disso. Todas as narrações e produções foram feitas por IAs. Estar sincronizado com nosso tempo e espaço é crucial. Vivemos em um mundo onde o uso crescente de IAs afeta nossa realidade. Ter uma presença digital é mais barato e eficaz do que anúncios tradicionais em jornais, revistas de bairro ou rádio local. Muitos empreendedores ainda investem em anúncios offline sem sequer terem um site ou redes sociais bem estruturadas. Se você chegou até aqui, é porque este vídeo, produzido por IAs, chamou sua atenção. Utilize essas ferramentas para seu benefício. Se você é um empreendedor na área de comunicação, tem uma agência ou é freelancer, abuse das IAs para aumentar seu faturamento. Nesse vídeo, nós utilizamos avatares e geradores de voz, auxiliado pelas IAs. Tudo isso sincronizando imagem com vídeo com a fala, para oferecer um conteúdo mais dinâmico e envolvente. Aproveitei as tecnologias digitais mais avançadas para produzir a narração, além da voz digital. Tudo isso de forma gratuita. Utilizar as ferramentas digitais, as IAs, é um caminho promissor, repleto de vantagens para captar a atenção do seu público. Aliás, a atenção é o seu maior patrimônio. Quem conquista a atenção do seu público vende mais, influencia, informa mais, aumenta a quantidade de seguidores e, consequentemente, eleva os seus ganhos. Mas para que tudo isso aconteça, é essencial ter presença digital. O que você está esperando? Comece agora. Lá na frente, você vai desejar ter começado hoje. Lembre-se, o foco da internet é o ser humano. Todo o digital, toda a internet está focado no ser humano. Muitos têm receio sobre a segurança do seu emprego, mas a chave para isso é qualificar-se. Outros têm receio quanto aos seus negócios. Para isso é ter presença digital. Comece agora, comece já. Desta forma você assegura longevidade do seu negócio. Bora digitalizar. Não perca tempo. Aproveite o poder das IAs e transforme sua presença digital. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossos próximos vídeos. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA. Conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim,
Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil.